Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, eles chamaram os nativos de índios, porque não acreditavam ter chegado às Índias. Os portugueses continuaram a chamar os índios dessa forma, mesmo após descobrir que não estavam nas Índias e ignorando as diferenças sociais entre os tribos. Os indígenas foram exterminados pelos colonizadores por meio do contágio por doenças trazidas pelos colonizadores, para quais eles não tinham imunidade. Fora isso, eles foram caçados e mortos pelos colonizadores. Devido às diferenças sociais e religiosas e pela resistência à imposição do modo de viver dos portugueses, os índios que não morreram foram escravizados ou fugiram para o interior do país. Com o tempo, os colonizadores perceberam que os indígenas se dividiam em centenas de tribos, com costume e hábito diferentes, e que eles falavam mais de 1.300 línguas. Na época, existiam em média 5 milhões de índios. No Brasil, existiam 9 principais grupos indígenas: Tupi-Guarani, G, Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano e Charrua, entre outros. Os brasileiros viviam em aldeias. Os índios brasileiros, as aldeias, eram construídas na mesma área, os índios falavam a mesma língua e tinham os mesmos costumes. A maior parte dos índios eram ligados entre laços de sangue ou eram amigos. Os tupis moravam em ocas ou malocas, e cada aldeia tinha entre 6 e 8 ocas, com uma média de 200 indivíduos. As tribos são compostas por unidades menores chamadas das tabas. As ocas se localizam em torno de uma praça central chamada Ocara, onde são realizadas festas e danças religiosas. O pajé era o chefe religioso da tribo e o cacique era o homem que conduzia os índios à caça, à guerra e à pesca, e era o chefe geral da tribo. Os índios pescavam, colhiam frutos, plantavam milho, mandioca e amendoim e caçavam animais para se alimentar. O trabalho nas aldeias era dividido entre mulheres e homens. Enquanto os homens caçavam, produziam armas e protegiam a aldeia, as mulheres plantavam, faziam a comida e cuidavam das crianças. Os índios se transportavam pelos rios em pequenas canoas para ganharem velocidade no transporte pela floresta, principalmente nos chamados igarapés, que cruzavam as entranhas da floresta. Como as aldeias se localizavam umas perto das outras, aconteciam alguns conflitos entre elas, onde os vencedores ficavam com o território dos perdedores. Atualmente existem cerca de 240 tribos no Brasil, totalizando 900 mil índios. A maior parte dos índios vive A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, cuida da proteção do índio, promove os direitos do povo indígena e é executadora da política indígena do governo federal. Os índios vivem na floresta amazônica, embora algumas aldeias se localizem fora dela. A maior parte dos índios tiveram sua cultura esquecida e adaptadas para a cultura atual. Cada vez mais os índios estão perdendo seu território e sendo mortos em disputas com fazendeiros.